Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Maxi Rodrigues, seu professor de Sociologia, seu professor de Filosofia. Sou do sexo masculino, tenho 54 anos, sou um homem pardo, de cabelos lisos e tenho estatura mediana. Hoje estou trajando uma calça jeans e uma camisa azul. E o ambiente da aula de hoje é um estúdio de televisão. Por isso mesmo, usarei uma tela interativa para as nossas anotações, tá? Então, vamos ao que interessa, a nossa aula. Nossa aula de hoje trata de aspectos da sociologia no Brasil, de uma visão panorâmica, principalmente sobre o período pré-sociológico e o período sociológico, efetivamente. Ou seja, o período em que a ciência da sociedade estava se construindo no Brasil e quando ela se estabelece efetivamente e muda as perspectivas do país, tá? Vamos aqui avançar um pouco mais. Tá. Bem, a sociologia no Brasil, de 1920 a 1930, é chamada de sociologia pré-sociológica. Nós não temos ainda o rigor científico. Como você sabe, para ter uma ciência, são necessários alguns critérios. Primeiro, teoria, objeto, método, experimentação, hipótese, resultados. Esse rigor acadêmico, esse rigor universitário, que as universidades nos preparam para isso, não existia ainda no Brasil. As abordagens que nós tínhamos sobre a sociedade brasileira eram abordagens literárias, eram abordagens de observação, eram abordagens que, por mais que sejam importantes, tinham um pouco valor de ciência, né? No entanto, é bom lembrar que tem uma obra que ela é muito, muito, muito importante. Eu diria que ela é um marco, né, divisor entre aquilo que não é ciência e que abordava a sociedade brasileira e aquilo que tem um caráter científico já, né? Onde todos, eu diria que qualquer brasileiro deveria ler essa obra, que é a obra do professor Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, né? Que é uma análise maravilhosa sobre esse momento da história do Brasil, né? Olha só, o título já é sugestivo, né? Casa Grande Senzala é a divisão, sabe, espacial do engenho. Tudo estava ali, a casa grande do senhor, sua família, seus escravos domésticos e a senzala, a mão de obra, né? Então lembrem, né? Casa Grande, a senzala, a lavoura, onde o moinho, tudo estava dentro de uma mesma propriedade do senhor de engenho. E essa análise que esse gigante chamado Gilberto Freire fez é o primeiro marco para falar sobre o Brasil, sobre essas interações raciais, né? Apesar de ser uma obra extremamente criticada e também idolatrada, ela é um clássico importante. A crítica, principalmente, que fazem a Casa Grande Senzala é sobre uma possível democracia racial. Nós sabemos, primeiro, que a sociedade brasileira é uma construção de extrema contradições, né? Nós temos índios, nós temos negros, nós temos europeus, e as condições sociais, os privilégios, os direitos e os deveres entre essas classes sempre foram muito díspares, sempre foi muito diferente, né? O papel social do negro, por exemplo, na formação da sociedade brasileira foi o peso dele, os direitos que eles tiveram, os deveres que eles tiveram, são completamente diferentes dos senhores de engenho, da Casa Grande, né? Os brancos, os europeus que vieram para cá, mesmo europeus que não tinham posse, por serem brancos, já tinham privilégios na sociedade brasileira escravocrata. Então, são coisas distintas. O papel do indígena, por exemplo, né, que foi submetido por várias experiências, inclusive por experiências religiosas, para ser escravizado, foi um outro papel também social. Então, não dá para tratar de uma democracia racial assim. No entanto, não impede, não ofusca a profundidade, a relevância dessa obra do professor. Repito, Gilberto Freire. Casa Grande Senzala deveria ser um livro obrigatório nas escolas, sabe, para que nós tenhamos, claro, o primeiro marco de uma perspectiva sociológica no Brasil. A partir daí, a partir de 1933, já no governo Getúlio Vargas, é interessante observar isso, um governo com características autoritárias, próximos, inclusive, do totalitarismo fascista e etc., né? Mas o Getúlio Vargas, sendo autoritário ou não, ele autorizou o surgimento da sociologia no Brasil. O Brasil começou a ter a oportunidade de fundar escolas de sociologia no Brasil.
E a USP, Universidade de São Paulo, inaugura, em 1933, o curso de Sociologia, com a presença da Escola Francesa de Sociologia, né? A gente pode destacar Robert Bastide, Claude Lévi-Strauss e outros sociólogos, cientistas sociais, antropólogos, etnólogos, que vieram para cá. Para quê? Para formar os primeiros sociólogos. Com que finalidade? Professorar, principalmente nas escolas regulares, nas escolas normais, formadores de professores, e para trabalhar na estrutura estatal também, né? Um ano depois, em 1934, a Escola Americana desembarca também no Brasil, fundando a Escola Superior, né, de Sociologia e Política do Brasil, também em São Paulo, com Donald Peirce, Radcliffe Brown e vários outros sociólogos americanos, com uma perspectiva empírica, ou seja, experimental, de interferência na realidade, muito importante, e formando uma nova leva de autores e sociólogos importantes, né? Antônio Cândido, Florestan Fernandes, o Caio Prado Júnior, são exemplos dessas escolas que vão se formar depois da influência da escola americana e francesa no Brasil. Então, é muito relevante esse momento. A partir de agora, meus amores, nós temos uma sociologia científica. Então, como é uma ciência, se propõe ser uma ciência, efetivamente, ela não veio apenas para descrever a realidade brasileira, ela veio para descrever e intervir nessa realidade. Ela veio para entender, examinar e transformar a realidade brasileira, propor saídas para os problemas, que são inúmeros, para as inúmeras contradições que a sociedade brasileira tem, né? Então, a partir daí, nós temos uma divisão específica do período pré-sociológico, tá? E o marco com Gilberto Freire, que é a passagem, e o período sociológico, efetivamente. As ciências sociais se estabelecem como ciência, e a partir daí o Brasil passou a ser tratado de uma outra maneira. Agora, vamos às nossas questões. Questão número 1, VUNESP 2018. Frequentemente, em nosso país, escolas do ensino fundamental e médio enfrentam sérias dificuldades para oferecer boas condições de ensino a seus alunos. Essa situação, decorrente de diversas causas sociais, financeiras e políticas, constitui um grave problema devido às suas várias implicações sociais, especialmente a longo prazo. Considerando tal problema, assinale a alternativa correta. Está pedindo a correta, preste atenção. Letra A. Instituições de ensino e de qualidade pouco contribuem para a socialização dos jovens. Letra B. Formação universitária possibilita por si só a educação dos cidadãos conscientes. Letra C. Questões relativas à violência social estão desvinculadas à educação escolar. Letra D. Injustiças sociais podem ser superadas sem o auxílio da instrução formal dos jovens. A letra E. Processos de inserção social são facilitados por instituições escolares de qualidade. Então, vamos por parte. A letra E é a resposta certa? Sim, é a resposta certa, tá? Primeiro, porque é o seguinte, a escola, seja ela pública ou privada, ela é um reflexo da sociedade que ela está inserida, né? Então, se existe violência na escola, existe violência na sociedade que ela representa. Se existe pequena delinquência na escola, ela é um reflexo da sociedade que ela faz parte. Então, por exemplo, eu me incluo agora, alunos de origem pobre, que tiveram a oportunidade de fazer uma universidade e transformar a sua vida, entendam, meus alunos, essa é a nossa ferramenta. Esse é o nosso patrimônio. O nosso capital é o capital intelectual. É somente com o capital intelectual que nós podemos transformar a nossa vida e, de uma certa maneira, a vida daqueles que nos cercam. Porque você vai acabar se tornando uma referência e vai ajudar, sim, a essa sociedade continuar sendo humanista. Entendeu? Então, veja que nós não estamos sós. Nós vivemos em sociedade, por isso mesmo, todo mundo fica observando todo mundo. Então, aproveite a oportunidade que você tem, se prepare, ocupe a sua vaga na universidade pública, que são as melhores do Brasil, tá bom? Então, é o seguinte, por que não é a letra D? Injustiças sociais podem ser superadas sem o auxílio da instrução formal dos jovens? De modo algum, né? As injustiças sociais são construídas historicamente por interesses, principalmente interesses de classes.
Então, o conhecimento sempre foi uma ferramenta de libertação, né? Quer se estar livre? Pense pela sua própria cabeça. Utilize a sua inteligência como ferramenta, inclusive para ganhar dinheiro e transformar. Olha só, deixa eu voltar aqui, desculpe. Deixa eu avançar aqui, perdão, tá? Só um minutinho. Por que que não é a letra C? Questões relativas à violência social estão desvinculadas à educação escolar? Não, ao contrário. Repito, a escola continua sendo um reflexo da sociedade que ela vive. Se você coloca uma escola lá na periferia, ela vai refletir os problemas sociais que a sociedade que ela foi inserida tem. Então não tem condição. Letra B, formação universitária possibilita por si só a educação dos cidadãos conscientes? De modo algum. A formação universitária é uma parte desse processo. Mas dizer que ela resolve, não. Tem tantos universitários, doutores, pós-doutores, que são mau caráter, que têm problemas de caráter, ou de ambição, ou de corrupção, etc. E a letra A, instituições de ensino de qualidade pouco contribuem para a socialização dos jovens, ao contrário. A instituição de ensino tem um papel muito importante para nos ajudar a entender melhor a sociedade e conviver de maneira mais inteligente e pacífica, tá? Questão número 2. A desagregação do regime escravocrata e senhorial ocorreu no Brasil sem que se oferecesse aos antigos agentes do trabalho escravo assistência e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos especiais, que tivessem por objeto prepará-los para um novo regime de organização da vida e do trabalho. Segundo o texto, o processo de abolição da escravatura no Brasil está pedindo a certa. Vamos lá, letra A. Negou aos libertos o auxílio necessário para que se adaptasse às novas condições sociais? B. Ofereceu recursos institucionais para proteger e amparar os libertos da nova estrutura social? É o contrário, né? C. Impôs aos antigos senhores a obrigação de oferecer boas condições de vida aos libertos? D. Concedeu aos ex-escravos formação profissional para atenderem o mercado de trabalho? Letra E. Proporcionou condições para que os antigos escravos fossem inseridos facilmente na sociedade? Ponto. Tem um problema sério aqui. A mão de obra escrava, principalmente afrodescendente, ela foi a base da economia pré-capitalista no Brasil. Vocês lembram disso? Começamos com a cana-de-açúcar, etc. Né? A mão de obra indígena também foi utilizada em menor escala. E depois que a escravidão acabou, nenhuma instituição assumiu a responsabilidade sobre o que fazer com aquela mão de obra. Como prepará-la para esse novo momento do Brasil capitalista. Eles foram deixados aos léus. Muitos escravos queriam voltar à condição de escravos. Então, por exemplo, a letra E, proporcionou condições para que os antigos escravos fossem inseridos facilmente na sociedade? Nenhuma condição. Né? Letra D, concedeu aos escravos a formação profissional para atenderem o mercado de trabalho? Não preparou a mão de obra para nada, deixou-lhes haver navios. Letra C, impôs os antigos senhores a obrigação de oferecer boas condições de vida aos libertos? Não, senhor. O Estado não obrigou a nada os senhores de engenho. Letra B, ofereceu recursos institucionais para proteger e amparar os libertos na nova estrutura social? Nenhum amparo, nenhum recurso, nenhum dinheiro foi destinado à preparação dessa mão de obra e à nova vinculação do trabalho assalariado dos escravos. E sim, a letra A, negou aos libertos o auxílio necessário para que se adaptasse às novas condições. Eles ficaram completamente entregues ao total desprezo, né? E ao total descaminho de perspectivas de vida de trabalho. Tá? Então, vamos lá. Na aula de hoje, vimos aspectos da sociologia no Brasil, do período pré-sociológico a sociológico. Esses são assuntos importantíssimos para o vestibular da UEA. Siga o Preveste em todas as nossas redes sociais. E até a próxima.